Nunca vou esquecer o choque que senti ao reconhecer meu único filho, Miguel, sujo, magro e com o olhar perdido, dormindo debaixo daquela ponte úmida. Ao lado dele, meu neto Daniel se encolhia sob um cobertor imundo, tentando se proteger do frio. Lembrei das palavras da minha nora, Camila, quando disse que eles tinham ido morar na Europa após uma briga e que nunca mais voltariam. Por 3 longos anos, acreditei que estivessem levando uma vida confortável lá fora, enquanto, na verdade, sobreviviam nas ruas depois que ela os abandonou, levando todo o dinheiro da família. Recuperar a dignidade deles seria apenas o primeiro passo da nossa verdadeira batalha. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Aquela tarde de quinta-feira começou como qualquer outra em Ribeirão Pires. O céu estava limpo, com o sol brilhando sobre as árvores ao redor da Praça Central, onde eu passeava depois de fazer compras no mercado municipal. Aos 62 anos, meus passeios diários tornaram-se uma rotina que me ajudava a suportar a solidão desde que Miguel saiu de casa 3 anos atrás. Caminhava distraidamente quando notei um grupo de pessoas formando um semicírculo próximo à fonte. Um homem tocava violão enquanto outros cantavam, criando um ambiente alegre que atraía curiosos e alguns turistas que fotografavam a cena. Aproximei-me lentamente, atraída pela música, quando meus olhos pousaram em um menino de aproximadamente 6 anos, sentado sozinho no banco mais afastado. Suas roupas estavam sujas e rasgadas. Os cabelos despenteados grudavam na testa suada. O que mais me chamou a atenção foi como ele segurava um carrinho de brinquedo quebrado, faltando 2 rodas, como se fosse seu tesouro mais precioso. Algo naquele menino despertou uma sensação estranha dentro de mim. Talvez fosse o jeito como seus olhos seguiam os músicos, com um misto de fascinação e tristeza. Uma senhora deixou cair um pacote de biscoitos ao passar. O menino olhou para todos os lados, hesitou por alguns segundos e então rapidamente se aproximou, pegou o pacote e o guardou dentro da camisa rasgada. Aquele gesto simples partiu meu coração. Sem pensar 2 vezes, caminhei até a lanchonete mais próxima e comprei um sanduíche, uma caixinha de suco e um chocolate. Voltei à praça, aproximei-me do garoto e me abaixei para ficar na altura dele. "Oi, pequeno. Está com fome?" Perguntei com voz suave. O menino se assustou, abraçando o carrinho quebrado contra o peito, como se temesse que eu fosse tomá-lo. Seus olhos grandes e escuros fixaram-se nos meus com desconfiança. "Tudo bem, não vou machucar você", continuei, oferecendo o lanche. "Pode pegar, é seu." Ele hesitou, olhando ao redor, como se procurasse alguém que lhe desse permissão. Finalmente, com a mão trêmula, pegou o sanduíche e começou a comer rapidamente. Foi quando notei. Na lateral direita do pescoço, quase escondida pela gola suja da camisa, havia uma pequena marca de nascença em formato de meia-lua, idêntica à que Miguel tinha, idêntica à que meu neto Daniel deveria ter. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer enquanto observava cada detalhe do rosto daquele menino. O formato do nariz, as sobrancelhas grossas, o queixo levemente pontiagudo, eram os traços da nossa família. "Como você se chama?" perguntei, tentando controlar o tremor na voz. O menino terminou o último pedaço do sanduíche antes de responder timidamente: "Daniel." O mundo parou por um instante. O barulho da praça, a música, as conversas, tudo silenciou em meus ouvidos. Daniel, meu neto, o filho de Miguel que deveria estar em Madrid com os pais. "Onde está seu pai, Daniel?" consegui perguntar com a voz falha. Ele apontou para o outro lado da praça. "Papai está dormindo perto da ponte. Ele trabalhou a noite toda e disse para eu esperar aqui." Meu corpo inteiro tremeu. Segui a direção que o menino apontava, em direção ao pequeno córrego que cortava a praça, onde uma velha ponte de pedra servia como passagem. Ao me aproximar, vi várias pessoas deitadas na sombra, enroladas em cobertores e papelões, moradores de rua. "Pode me levar até ele?"
Pedi, segurando a mão pequena e suja de Daniel. Ele hesitou novamente, mas depois assentiu, guardando a caixinha de suco para mais tarde. Caminhamos lentamente entre as pessoas até chegarmos a um homem deitado de costas para nós, coberto por um pedaço de lona. Papai! Daniel chamou baixinho, cutucando o homem. Tem uma senhora aqui. O homem se moveu lentamente e se sentou. Estava magro, com barba longa e desgrenhada, cabelos sujos e roupas rasgadas. Mas mesmo através daquela aparência devastada, reconheci imediatamente os olhos do meu filho. Miguel. Nossos olhares se encontraram. Vi o momento exato em que ele me reconheceu. O choque estampado em seu rosto emaciado, seguido por uma expressão de vergonha tão profunda que doeu em minha alma. Mãe? Sua voz era apenas um sussurro rouco. Caí de joelhos na terra úmida, incapaz de me manter em pé diante daquela visão. Meu filho, meu único filho, que eu acreditava estar vivendo confortavelmente na Europa com a esposa e o filho, estava ali, reduzido a um farrapo humano, sobrevivendo debaixo de uma ponte. Miguel, meu filho. O que aconteceu com você? Ele abaixou a cabeça, escondendo o rosto entre as mãos trêmulas. Vá embora, mãe. Por favor, não quero que me veja assim. Daniel olhava confuso de um para o outro. Vovó? Ele perguntou com a voz inocente. É a vovó que você me mostrou na foto? Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Como Miguel havia guardado uma foto minha todos esses anos, como ele tinha contado sobre mim para Daniel, e principalmente como tudo tinha chegado àquele ponto. Sim, querido. Eu sou sua avó, respondi, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Virei-me para Miguel, com determinação surgindo entre o choque inicial. Filho, venha comigo. Você e Daniel vão para casa agora. Não posso, mãe, ele murmurou. Depois de tudo o que eu disse a você naquele dia, depois de ter escolhido Camila... Isso não importa agora, interrompi firmemente. Você é meu filho, Daniel é meu neto, e vocês vêm para casa comigo hoje. Olhando para o céu que começava a escurecer, prometi a mim mesma que, não importava o que tivesse acontecido, eu não os deixaria passar mais uma noite naquele lugar. A caminhada até minha casa foi silenciosa e desconfortável. Miguel carregava uma pequena sacola com seus poucos pertences, enquanto eu segurava Daniel pela mão. Percebi como as pessoas nos olhavam na rua. Uma senhora de cabelos grisalhos, acompanhada de um homem maltrapilho e um menino sujo. Não me importei. Naquele momento, só conseguia pensar em como alimentá-los e dar-lhes um banho quente. Quando chegamos à porta da minha pequena casa no bairro Vila Helena, Miguel parou. Mãe, eu não mereço isso, ele disse com a voz embargada. Depois de tudo o que eu fiz... Entre, Miguel, respondi sem olhar para trás, destrancando a porta. Conversamos depois. O cheiro familiar de lavanda que sempre mantinha na casa pareceu estranho, misturado ao odor de sujeira e suor que emanava deles. Daniel olhava tudo com olhos arregalados, como se nunca tivesse visto uma casa normal antes. Vovó, posso sentar nesse sofá? Perguntou timidamente, apontando para o velho sofá verde da sala. Aquela pergunta inocente foi como uma facada no meu peito. Claro que pode, meu amor. Esta é sua casa agora. Preparei o banheiro enquanto Miguel permanecia parado no meio da sala, como um estranho, com os ombros caídos e o olhar fixo no chão. Enchi a banheira com água morna e chamei Daniel primeiro. Vamos tomar um banho quentinho, querido, disse, ajudando-o a tirar as roupas sujas. Quando vi seu corpinho magro, com as costelas aparentes e pequenos hematomas nos braços e pernas, tive que morder o lábio para não chorar. Lavei seus cabelos com cuidado, removendo toda a sujeira acumulada. Daniel brincava com a espuma, sorrindo como se aquele fosse o momento mais feliz de sua vida. A água está quentinha, vovó. Ele comentou maravilhado. Sim, querido. E você pode tomar banho quente todos os dias agora, respondi, tentando manter a voz firme. Depois de secar Daniel,
Encontrei no fundo do armário algumas roupas antigas que haviam pertencido a Miguel quando criança. Uma camiseta amarela e um short azul serviram perfeitamente. Penteei seus cabelos e, pela primeira vez, pude ver claramente o rosto do meu neto. Um rosto tão parecido com o do meu filho na mesma idade que fez meu coração apertar. Agora é a vez do seu pai, disse, levando Daniel para a cozinha, onde preparei um sanduíche e leite com chocolate para ele. Miguel tomou banho sozinho, enquanto eu procurava roupas que pudessem servir nele. Encontrei algumas do meu falecido marido, um pouco grandes para o corpo emagrecido do meu filho, mas limpas e dignas. Quando ele saiu do banheiro, com os cabelos molhados e a barba aparada, parecia um pouco mais com o Miguel que eu conhecia. Mas seus olhos permaneciam opacos, carregados de vergonha e sofrimento. "Venha comer algo", chamei, evitando fazer perguntas. Ainda não era o momento. Preparei uma sopa de legumes com frango, simples, mas nutritiva. Daniel comeu 3 pratos seguidos, enquanto Miguel apenas empurrava a comida no prato, comendo poucos bocados com dificuldade. O silêncio era pesado, interrompido apenas pela voz alegre de Daniel, contando sobre o carrinho quebrado que ainda segurava. Depois do jantar, arrumei a cama do quarto de hóspedes para os 2. Daniel adormeceu quase instantaneamente, exausto, abraçado ao brinquedo. Miguel permaneceu sentado na beirada da cama, olhando para o filho com uma expressão indecifrável. "Amanhã conversamos", disse eu, tocando seu ombro levemente. "Descanse agora." Mas nem eu nem Miguel conseguimos dormir naquela noite. Por volta das 2 da manhã, encontrei-o sentado na varanda dos fundos, olhando para as estrelas. Sentei-me ao lado dele com 2 xícaras de chá. "Obrigado, mãe", ele murmurou, aceitando a bebida quente. "Por tudo." Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os grilos e o vento suave nas árvores. Finalmente respirei fundo e perguntei: "O que aconteceu, Miguel? Camila me disse que vocês estavam indo para Madrid. Ela me mandou até fotos de vocês lá." Ele soltou uma risada amarga, tão diferente do riso alegre que eu conhecia. "Madrid. Nunca saímos do Brasil, mãe." Tudo foi uma mentira. Miguel respirou fundo, como se reunisse coragem para continuar. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de chá. "Naquele dia, quando brigamos, eu estava cego. Camila me convenceu que você tentava controlar nossa vida, que não aprovava nada do que fazíamos. Ela dizia que para sermos felizes, precisávamos cortar relações com você." Lembrei-me daquele dia terrível. Miguel gritando acusações que eu nunca entendi, Camila chorando como se fosse a maior vítima do mundo, e eu, paralisada, vendo meu filho partir com palavras duras que ainda ecoavam em minha mente. "Não preciso mais de você na minha vida." "Ela já tinha tudo planejado", continuou ele, com a voz embargada. "Disse que conhecia pessoas em Madrid que poderiam me arranjar um emprego muito melhor do que eu tinha aqui. Convenceu-me a vender o carro, sacar todas as economias, até pedir demissão do emprego." Meu coração apertou. Miguel era gerente em uma empresa de logística, tinha uma carreira promissora. Ela dizia que precisávamos do dinheiro para os primeiros meses lá, até eu começar a trabalhar. Eu acreditei em tudo, mãe. Fui um idiota completo. Suas mãos apertaram a xícara com força. Transferi todo o dinheiro para a conta dela, porque ela disse que tinha contatos que facilitariam o processo do visto. Assinei procurações, autorizações. Nem li direito os documentos. Miguel fez uma pausa, respirando com dificuldade. Percebi que cada palavra era dolorosa para ele. No dia do suposto voo, fomos até o aeroporto. Ela estava com todas as passagens, documentos e nosso dinheiro. Pediu que eu esperasse com Daniel próximo à praça de alimentação, enquanto ela resolvia o check-in e outras burocracias. Esperei por horas. O voo foi chamado várias vezes, até que anunciaram a última chamada. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto magro. Quando percebi que algo estava errado, corri até o balcão da companhia aérea. Eles me informaram que o nome dela constava na lista de passageiros e que o avião já havia decolado. Mas Daniel e eu não estávamos em nenhuma lista.
Meu Deus! Sussurrei, começando a entender a dimensão da tragédia. No dia seguinte, ela me ligou de um número desconhecido. Estava rindo, mãe. Rindo da minha estupidez. Disse que eu merecia aquilo por ter confiado nela e duvidado da minha própria mãe. Que o dinheiro mal cobria o que ela merecia depois de anos comigo e que eu deveria agradecer por ela ter deixado Daniel, porque inicialmente pretendia levar nosso filho também. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A ideia de Daniel também ter sido levado era aterrorizante. Descobri depois que ela havia entrado com pedido de divórcio semanas antes, alegando abandono de lar. Como eu havia assinado aqueles papéis sem ler, perdi praticamente tudo. Nossa casa, nossas economias. Tentei procurar ajuda legal, mas sem dinheiro para um advogado e sem documentos, não consegui nada. Por que não me procurou, filho? Perguntei com a voz embargada. Miguel abaixou a cabeça, com os ombros caídos em derrota. Vergonha, culpa, medo. Depois de tudo o que eu havia dito a você, como poderia voltar pedindo ajuda? Além disso, Camila convenceu meus amigos de que eu era violento, que a maltratava. Ninguém acreditou em mim. Então, você e Daniel? No início, consegui alugar um quartinho com o pouco dinheiro que ainda tinha. Procurava trabalho todos os dias, mas sem referências e com um processo de abandono de lar nas costas, ninguém me contratava. O dinheiro acabou em poucas semanas. Miguel enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Tentei de tudo, mãe. Vendi água nos semáforos, guardei carros, catei latinhas, mas nunca era suficiente para alugar um lugar decente para vivermos. Acabamos na rua. Olhei para as mãos calejadas do meu filho, outrora suaves e bem cuidadas. Agora estavam ásperas, com pequenos cortes e calos. As mãos de um homem que lutou desesperadamente para sobreviver. O pior era ver Daniel passando necessidade, continuou Miguel, com a voz embargada. Houve noites em que dividimos um único pão. Ele nunca reclamava, sabe? Apenas abraçava aquele carrinho quebrado que encontrou no lixo e dizia: "Amanhã vai ser melhor, papai." Não consegui conter as lágrimas. Pensar no meu neto, uma criança inocente, passando fome e frio nas ruas, enquanto eu vivia confortavelmente a poucos quilômetros de distância, era insuportável. "Por que você contou sobre mim para ele?" perguntei entre soluços. Miguel sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno daquela noite. Todas as noites, antes de dormir, eu mostrava a única foto sua que tinha guardado na carteira. Contava histórias sobre a vovó Rita, como você fazia o melhor bolo de fubá do mundo, como cuidava de mim quando eu ficava doente. Era nossa forma de escapar da realidade, imaginar como seria estar aqui. Abracei meu filho com força, sentindo seus ossos proeminentes sob a camiseta larga. Chorei por tudo o que ele havia passado, por todo o tempo perdido, por cada noite fria que Daniel teve que suportar. "Está tudo bem agora", sussurrei, acariciando seus cabelos como fazia quando ele era pequeno. "Vocês estão em casa, e eu vou cuidar de vocês." Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados, uma certeza havia se formado em meu coração. Nada nem ninguém machucaria novamente a minha família. Aquele era apenas o início da nossa jornada de recuperação, e eu estaria ao lado deles a cada passo. As primeiras semanas foram difíceis. Miguel precisava readaptar-se à vida em uma casa, a ter uma cama para dormir, comida na mesa e água quente para banho. Por várias vezes, encontrei-o dormindo no chão ao lado da cama, como se o colchão fosse desconfortável demais, após tanto tempo dormindo sobre papelões. Daniel, por outro lado, adaptou-se rapidamente. Sua capacidade de recuperação era impressionante. Em poucos dias, suas bochechas começaram a ganhar cor e seu sorriso tornou-se mais frequente. Ele seguia-me pela casa, ajudando nas pequenas tarefas domésticas, sempre fazendo perguntas sobre tudo. "Vovó, posso comer outra fatia de bolo?" perguntava com os olhos brilhantes durante o lanche da tarde. "Claro que pode, meu amor. Pode comer quantas quiser.
respondia eu, enchendo seu prato novamente. Matriculei Daniel na escola do bairro. No primeiro dia, ele estava tão nervoso que se agarrou às minhas pernas, com medo de que eu não voltasse para buscá-lo. O diretor, compreensivo após eu explicar brevemente nossa situação, designou uma professora especialmente paciente para acompanhá-lo. Ele perdeu praticamente 2 anos de escolarização, explicou a professora Marta após a primeira semana. Mas é um menino muito inteligente. Com apoio adequado, logo alcançará os colegas. Miguel, por sua vez, parecia perdido. Passava horas sentado na varanda, olhando para o nada, como se ainda não acreditasse na reviravolta de sua vida. Tentei convencê-lo a procurar trabalho, mas a vergonha e o medo da rejeição o paralisavam. "Ninguém vai me contratar, mãe", dizia ele com amargura. "Olha para mim, pareço um mendigo." "Você não é um mendigo", respondi firmemente. "É meu filho, um homem trabalhador que passou por dificuldades, mas que vai se reerguer." Aos poucos, comecei a envolvê-lo nas tarefas da casa. Minha pequena oficina de costura nos fundos do quintal, onde eu fazia pequenos concertos para complementar minha aposentadoria, tornou-se nosso ponto de encontro. Miguel começou a me ajudar com tarefas simples: cortar tecidos, separar botões, organizar as encomendas. Um dia, enquanto eu lutava com uma encomenda urgente de 20 uniformes escolares, meus olhos já cansados, mal conseguindo enfiar a linha na agulha, Miguel se aproximou. "Deixa eu tentar, mãe", ofereceu-se. "Seus olhos estão cansados." Observei surpresa enquanto ele, com precisão e paciência, completava a costura que eu havia começado. Suas mãos, antes hesitantes, moviam-se com surpreendente habilidade. "Onde aprendeu a costurar assim?" perguntei admirada. Miguel deu de ombros. "Nas ruas, aprendi a consertar nossas roupas. Não podia deixar Daniel com os joelhos de fora no inverno." Algo se acendeu em minha mente. "Miguel, você conseguiria fazer uma calça jeans a partir de um modelo?" Ele pensou por um momento. "Acho que sim. Posso tentar." Nos dias seguintes, Miguel dedicou-se a aprender mais sobre costura. Observava-me atentamente, fazia perguntas, estudava os moldes antigos que eu guardava. Para minha surpresa, ele tinha um talento natural. Suas mãos, que haviam enfrentado trabalhos pesados para sobreviver, agora criavam com delicadeza. A primeira peça que ele fez sozinho foi um short para Daniel. Não era perfeito, mas o sorriso orgulhoso no rosto do meu filho quando viu o neto experimentando a roupa não tinha preço. "Ficou muito bom, papai!" exclamou Daniel, rodando para mostrar o short novo. Vi os olhos de Miguel brilharem pela primeira vez em muito tempo. Aquele pequeno momento de realização parecia ter despertado algo dentro dele. Nossa pequena oficina começou a crescer. As clientes, inicialmente desconfiadas do homem magro e silencioso que agora me ajudava, logo se impressionaram com a qualidade do seu trabalho. Miguel tinha um olhar para detalhes que eu, com minha visão já cansada pela idade, não conseguia mais ter. "Rita, esses ajustes estão perfeitos", comentou Dona Zulmira, uma cliente antiga, experimentando uma saia que Miguel havia ajustado. "Seu filho tem mãos abençoadas." O dinheiro extra que começamos a ganhar permitiu melhorias na casa. Compramos roupas novas para Daniel, material escolar de qualidade e até mesmo alguns brinquedos. O carrinho quebrado, no entanto, continuava sendo seu favorito, agora guardado cuidadosamente em uma prateleira sobre sua cama. Miguel gradualmente recuperava sua autoestima. Cortou o cabelo, deixou a barba bem aparada e seu corpo começava a ganhar peso de forma saudável. Às vezes, surpreendia-me ao ouvir sua risada, ainda contida, mas genuína, quando brincava com Daniel no quintal. As noites, porém, ainda eram difíceis. Frequentemente, acordava com os gritos de Miguel durante pesadelos. Corria para seu quarto e o encontrava suado, tremendo, murmurando incoerências sobre frio e fome. "Está tudo bem, filho", sussurrava, segurando sua mão. "Vocês estão seguros agora."
Daniel também tinha suas dificuldades. Certa noite, encontrei-o escondendo pedaços de pão debaixo do colchão. "O que está fazendo, querido?" Perguntei suavemente, tentando não assustá-lo. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Guardando para quando a comida acabar, vovó." Aquelas palavras quebraram meu coração. Sentei-me ao lado dele na cama e o abracei. "A comida não vai acabar, meu amor. Prometo que você nunca mais vai passar fome." Ele me olhou com aqueles olhos grandes e sérios, tão adultos em um rosto tão jovem. "O papai também promete isso, mas eu vejo quando ele deixa de comer para me dar a parte dele." Naquela noite, chorei silenciosamente em meu quarto, pensando em todas as cicatrizes invisíveis que meu filho e meu neto carregavam. O caminho para a recuperação seria longo, mas havia progressos. A pequena oficina continuava crescendo. Miguel demonstrava um talento especial para criar peças infantis, coloridas e resistentes, que logo ganharam fama no bairro. As mães adoravam os macacões e vestidos que ele desenhava, inspirado nas necessidades que havia observado em Daniel e outras crianças. Um dia, recebi uma ligação da escola. Meu coração acelerou, temendo que algo tivesse acontecido com Daniel. Mas, para minha surpresa, era um convite. "Senhora Rita, gostaríamos de convidá-la para a apresentação de Dia das Mães. Daniel foi escolhido para recitar um poema", informou a professora Marta com entusiasmo na voz. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Meu neto, que há apenas alguns meses vivia debaixo de uma ponte, agora estava se destacando na escola. A apresentação foi simples, no pátio decorado com flores de papel. Daniel, vestindo uma camisa azul que Miguel havia feito especialmente para a ocasião, subiu ao pequeno palco com as mãos trêmulas, segurando um papel. Sua voz fina e clara encheu o ambiente. "Mães são feitas de amor, de cuidado e proteção. Algumas nos dão a vida, outras nos dão o coração. Eu tenho 2 mães, uma que me deixou partir e uma que me acolheu quando precisei sobreviver. Minha avó é minha mãe do coração. Ela cuida, protege e me dá a mão. Obrigado, vovó, por seu amor sem fim, por fazer o sol brilhar novamente para mim." Não havia um único olho seco no pátio. A professora Marta abraçou Daniel, que correu para meus braços logo em seguida. Miguel, sentado ao meu lado, chorava silenciosamente, uma mistura de orgulho e dor em seu rosto. Aquele momento marcou uma virada. Como se finalmente todos nós aceitássemos que esta era a nossa nova realidade. Imperfeita, marcada por cicatrizes profundas, mas ainda assim, nossa. A vida começava a encontrar seu ritmo. Miguel agora administrava praticamente sozinho nossa pequena oficina, que já não era tão pequena assim. Contratamos Dona Zélia, uma senhora do bairro, para ajudar nas costuras mais simples, enquanto Miguel se dedicava aos modelos mais elaborados e eu cuidava do atendimento às clientes. Daniel prosperava na escola, fazendo amigos e recuperando rapidamente o tempo perdido. Seus pesadelos diminuíram, assim como o hábito de esconder comida. Ele voltava a ser simplesmente uma criança, com direito a brincadeiras, risadas e até mesmo birras ocasionais. Parecia que finalmente havíamos encontrado paz, até aquela tarde de terça-feira, quando a campainha tocou. Abri a porta distraidamente, esperando encontrar alguma cliente vindo buscar uma encomenda. Mas quem estava parada à minha frente era uma mulher elegante, de cabelos perfeitamente arrumados e unhas vermelhas impecáveis. Atrás dos óculos escuros de grife, reconheci imediatamente o rosto que tantas vezes havia aparecido em meus pesadelos. Camila. Meu corpo inteiro congelou. Por um momento, pensei que estava tendo uma alucinação. Como ela ousava aparecer ali, depois de tudo o que tinha feito? "Olá, Dona Rita", disse ela com um sorriso frio. "Quanto tempo, não?" Encontrei minha voz, que saiu mais firme do que eu esperava. "O que você quer aqui?" Ela tirou os óculos escuros, revelando os mesmos olhos calculistas que eu lembrava. "Vim ver meu filho e meu marido, é claro. Onde eles estão?" "Seu marido?"
repeti incrédula. Depois de abandoná-los no aeroporto? Depois de roubar todo o dinheiro deles e deixá-los na rua? O sorriso dela não vacilou. Que exagero, Dona Rita. Miguel sempre teve um dom para o drama, não é? Vejo que ele contou a versão dele da história. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos atrás de mim. Miguel havia saído da oficina ao ouvir vozes. Ele ficou paralisado ao ver Camila, como se tivesse visto um fantasma. Todo o progresso dos últimos meses, a confiança recuperada, a postura mais ereta, pareceu desmoronar em segundos. Seus ombros caíram e o medo voltou aos seus olhos. Camila? Sua voz era apenas um sussurro. Olá, Miguel, ela respondeu docemente, mas pude detectar a malícia por trás da doçura. Você está com ótima aparência. Parece que estar com a mamãe fez bem a você. Dei um passo à frente, colocando-me entre ela e meu filho. Você não é bem-vinda. Tentar novamente, M. Continuar aqui. Diga o que quer e vá embora. Esta é minha casa, e aqui você não tem direitos. Miguel deu um passo para a frente, recuperando um pouco de sua postura. Como você nos encontrou, Camila? Ela sorriu, ajeitando a bolsa de grife no ombro. Ribeirão Pires é uma cidade pequena, querido. As pessoas falam. Ouvi sobre uma pequena oficina de costura que estava fazendo sucesso com roupas infantis desenhadas por um homem talentoso. Não foi difícil ligar os pontos. Percebi seu olhar percorrendo a fachada da casa, avaliando tudo com desdém. Mas havia algo mais em seus olhos. Cálculo, como uma predadora avaliando a presa. Onde está meu filho? Perguntou, tentando olhar por cima do meu ombro. Ele está na escola, respondi secamente. Lugar onde crianças devem estar. Coisa que você não pareceu se importar quando o abandonou. Camila suspirou teatralmente. Que drama, Dona Rita. Eu nunca abandonei ninguém. Tive que sair do país para resolver problemas urgentes. Demorei mais do que esperava para voltar, mas agora estou aqui, para recuperar minha família. Miguel soltou uma risada amarga que me surpreendeu. Família? Que família, Camila? A que você deixou no aeroporto? A que passou fome nas ruas por 3 anos? São mentiras, Miguel, ela disse, com falsa indignação. Deixei dinheiro suficiente para vocês. Se você gastou tudo, não é minha culpa. Além disso, por que não procurou ajuda? Sua mãe estava aqui o tempo todo. Aquelas palavras eram como facas, calculadas para atingir as inseguranças de Miguel, para fazê-lo duvidar de si mesmo novamente. Vi seu rosto empalidecer e, por um momento, temi que ele acreditasse nela outra vez. Mas, para minha surpresa, Miguel permaneceu firme. Chega de mentiras, Camila. Vá embora. Não temos nada para você aqui. Ela mudou de estratégia, seus olhos subitamente enchendo-se de lágrimas. Como pode falar assim comigo? Sou a mãe do seu filho. Daniel precisa de mim. Daniel tem tudo o que precisa, respondi, mantendo-me entre ela e Miguel. Agora, se não se retirar voluntariamente, terei que chamar a polícia. Seu rosto mudou instantaneamente. O choro falso cessou e a máscara de doçura caiu, revelando a frieza calculista por trás dela. Muito bem, disse ela, colocando os óculos escuros novamente. Tentei ser civilizada, mas já que preferem assim, façamos do jeito difícil. Tenho direitos legais sobre meu filho e vou reivindicá-los. Quanto a você, Miguel, acho que esqueceu que ainda somos legalmente casados. Metade do que é seu é meu também, inclusive este negóciozinho de costura que parece estar dando certo. Miguel empalideceu ainda mais. Você não faria isso. Não me teste, querido. Aguarde meus advogados. Com isso, ela virou-se e caminhou até um carro prateado estacionado na frente da casa. Antes de entrar, lançou-nos um último olhar. Ah, e diga a Daniel que a mamãe mandou um beijo. Em breve estaremos juntos novamente. Enquanto o carro se afastava, senti Miguel tremer ao meu lado. Fechei a porta e o abracei. Ele estava gelado, como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. Ela vai levar o Daniel, mãe, sussurrou ele, com a voz embargada pelo medo. Vai tomar tudo de novo.
Não, filho, não vai, respondi com firmeza, embora sentisse o mesmo medo que ele. Não vamos permitir. Naquela tarde, não conseguimos trabalhar. Miguel ficou sentado na oficina, olhando para o nada, enquanto eu ligava para todos os meus conhecidos em busca de um advogado. Quando chegou a hora de buscar Daniel na escola, decidi ir pessoalmente, temendo que Camila pudesse tentar algo. Daniel correu para mim assim que me viu no portão, sua mochila balançando nas costas. Vovó, a professora disse que meu desenho vai para o mural da escola. Abracei-o com força, observando atentamente se havia algum carro suspeito por perto. Isso é maravilhoso, meu amor. Vamos para casa agora. No caminho, Daniel falava animadamente sobre seu dia, alheio à tempestade que se formava ao nosso redor. Em casa, encontramos Miguel na cozinha, tentando preparar o jantar, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a faca para cortar os legumes. Papai! Daniel correu para abraçá-lo. Adivinha! Meu desenho da nossa família vai para o mural! Miguel forçou um sorriso, abaixando-se para abraçar o filho. Isso é ótimo, campeão. Estou orgulhoso de você. Naquela noite, depois que Daniel adormeceu, sentamos na cozinha com o Sr. Nogueira, um advogado aposentado que morava 2 ruas abaixo e havia concordado em nos ajudar. A situação é complicada, explicou ele, ajustando os óculos enquanto examinava os poucos documentos que Miguel havia conseguido recuperar. Legalmente, vocês ainda estão casados. Ela tem direitos sobre o menino e potencialmente sobre qualquer patrimônio adquirido durante o casamento. Mas ela nos abandonou, argumentei, tentando controlar minha indignação. Deixou-os na miséria, vivendo na rua. O Sr. Nogueira suspirou. Precisamos provar isso, Dona Rita. Sem evidências, é a palavra de vocês contra a dela. E se eu concordar em dar o divórcio? Perguntou Miguel. Ela pode levar o Daniel mesmo assim? Infelizmente, sim. Como mãe biológica, ela tem direitos legais sobre a criança. Mas podemos lutar pela guarda baseados no abandono e no bem-estar atual do menino. E quanto à oficina? Perguntei, pensando no negócio que tanto havia ajudado na recuperação de Miguel. Se foi iniciado durante o casamento, tecnicamente ela pode reivindicar parte dele. Mas posso argumentar que o negócio é antigo, pertencente a você, Dona Rita, e que Miguel apenas ajuda. Passamos a noite inteira discutindo estratégias. O Sr. Nogueira concordou em nos representar, cobrando apenas o suficiente para cobrir as custas do processo. Antes de sair, ele nos deu um conselho final. Documentem tudo. A rotina de Daniel na escola, seu progresso, os cuidados médicos, as atividades familiares. Quanto mais evidências tivermos de que o menino está bem e estável, melhor será a nossa posição. Nos dias seguintes, vivemos em constante ansiedade. Camila não apareceu novamente, mas sua ameaça pairava sobre nós como uma nuvem escura. Seguindo o conselho do Sr. Nogueira, comecei a documentar tudo. Fotografava Daniel indo para uma escola, fazendo lição de casa, brincando no quintal. Guardava seus boletins escolares, bilhetes da professora, desenhos. Miguel afundou-se no trabalho da oficina, como se costurar incessantemente pudesse afastar seus medos. Apenas quando estava com Daniel, ele conseguia relaxar um pouco, brincando e rindo como se nada estivesse errado. Uma semana depois, recebemos a primeira notificação judicial. Camila estava solicitando visitas supervisionadas com Daniel. O Sr. Nogueira nos aconselhou a não resistir a esse primeiro pedido. Se negarmos, pareceremos irrazoáveis. Melhor aceitar, mas sob condições controladas. No sábado designado, Daniel estava nervoso. Havíamos explicado, da maneira mais suave possível, que sua mãe queria vê-lo. Mas por que ela voltou agora? Perguntou ele, confuso. Ela não gostava mais de mim. Miguel ajoelhou-se diante dele, com os olhos marejados. Não é verdade, filho. Sua mãe, ela teve problemas. Mas isso não significa que não goste de você. Mesmo após tudo o que Camila havia feito, Miguel ainda tentava proteger Daniel de verdades dolorosas. Seu coração de pai não permitia que ele envenenasse a imagem da mãe para o filho.
A visita aconteceu em uma sala neutra no fórum da cidade, supervisionada por uma assistente social. Ficamos no corredor, Miguel andando nervosamente de um lado para o outro, enquanto eu tentava acalmá-lo. Quando Daniel saiu, 1 hora depois, seu rosto estava confuso. Ele correu para os braços de Miguel e ficou em silêncio durante todo o caminho para casa. Só à noite, enquanto eu o ajudava a tomar banho, ele falou: Vovó, a mamãe disse que vai me levar para morar em uma casa grande, com piscina e muitos brinquedos. Disse que eu vou ter um quarto só meu, com tudo o que eu quiser. Meu coração afundou. Camila estava usando promessas materiais para tentar seduzir a criança. E você quer ir, meu amor? Perguntei, tentando manter a voz calma. Daniel ficou em silêncio por um momento, brincando com a espuma da banheira. Não quero deixar o papai. Ele fica triste quando eu não estou. Abracei-o com força, com lágrimas nos olhos. Ninguém vai separar você do papai, querido. Prometo. As semanas seguintes foram um turbilhão de audiências, documentos e depoimentos. Camila havia contratado um advogado caro que tentava pintar Miguel como um pai negligente que havia alienado o filho da mãe por anos. Apresentou documentos mostrando que tinha um bom emprego, uma casa espaçosa e todas as condições para oferecer o melhor a Daniel. Nosso lado apresentou evidências do abandono, depoimentos de pessoas que tinham visto Miguel e Daniel vivendo nas ruas, registros médicos mostrando o estado de desnutrição do menino quando o encontramos, o progresso escolar desde que ele passara a viver conosco. A assistente social que havia supervisionado as visitas também depôs a nosso favor, destacando o vínculo forte entre Daniel e o pai, e como o menino parecia tenso com a mãe. Em uma das audiências, o juiz pediu para conversar diretamente com Daniel em seu gabinete. Esperamos ansiosamente do lado de fora, temendo que a criança fosse persuadida pelas promessas de Camila. Quando ele voltou, parecia calmo. O juiz não revelou o conteúdo da conversa, mas notei um olhar diferente em seus olhos quando observava Miguel abraçar o filho, um olhar de compreensão. A batalha pela oficina também continuava. Camila argumentava que, como o negócio havia prosperado durante o casamento, tinha direito à metade dos rendimentos. O senhor Nogueira conseguiu provar, através de documentos antigos, que a oficina de costura existia há anos como minha propriedade e que Miguel apenas trabalhava lá como funcionário, não como dono. Foram meses de luta judicial exaustiva. Cada pequena vitória era seguida por novos obstáculos. Camila parecia ter recursos infinitos e uma determinação implacável. Não era mais apenas sobre Daniel ou dinheiro. Era sobre vencer, sobre provar que tinha poder sobre nós. O pior momento veio quando ela solicitou a guarda temporária de Daniel, alegando que estávamos alienando o menino contra ela. O juiz felizmente negou o pedido, mas o susto foi tão grande que Miguel passou noites sem dormir, temendo que a qualquer momento pudessem tirar seu filho dele. Daniel, sempre sensível, percebia a tensão. Começou a ter pesadelos novamente, a se agarrar a Miguel quando ia para a escola, temendo não encontrá-lo na volta. A professora nos chamou, preocupada com sua distração nas aulas e seu isolamento dos colegas. É muito para uma criança suportar, comentou ela, com genuína preocupação. Ele precisa de estabilidade. Foi nesse momento crítico que algo inesperado aconteceu. Um dos clientes da oficina, dono de uma pequena loja de roupas no centro da cidade, ofereceu a Miguel a oportunidade de expor suas criações infantis em uma seção especial da loja. Seu trabalho é único, disse ele, examinando um macacão colorido que Miguel havia desenhado. Tem personalidade, funcionalidade e qualidade. Não vejo isso nas roupas industrializadas. Miguel hesitou, inseguro se poderia assumir esse compromisso em meio ao caos judicial. Mas eu o incentivei. É uma chance de mostrar ao juiz que você tem meios próprios, que construiu algo por seu esforço, argumentei. Além disso, o trabalho vai ajudar a manter sua mente ocupada. Ele aceitou.
Nos dias seguintes, dedicou-se com intensidade renovada à criação de uma pequena coleção para a loja. Daniel o ajudava, dando opiniões sobre cores e estampas, testando o conforto das peças. O lançamento na loja foi um sucesso modesto, mas significativo. O dono da loja estava encantado com a reação dos clientes e imediatamente encomendou mais peças. Miguel voltou para casa naquela noite com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Vendemos quase tudo, mãe, ele contou enquanto Daniel pulava ao seu redor entusiasmado. E o melhor, as pessoas estão perguntando quem criou as roupas, querendo conhecer a história por trás delas. Aquela noite foi um respiro em meio à tempestade. Jantamos juntos, rindo e planejando novas peças, como se não houvesse um processo judicial ameaçando nosso futuro. O Sr. Nogueira viu nesse sucesso uma oportunidade. Na audiência seguinte, ele apresentou ao juiz os registros das vendas, reportagens em jornais locais sobre o estilista revelação e depoimentos de clientes satisfeitos. Meu cliente não apenas reconstruiu sua vida após um período de extrema dificuldade, mas criou um negócio próspero através do seu talento e trabalho árduo, argumentou ele. Ele oferece ao filho não apenas estabilidade financeira, mas também um exemplo de superação e dignidade. Vi Camila estremecer de raiva do outro lado da sala. Seu plano de pintar Miguel como um fracassado desmoronava diante das evidências de seu sucesso. A decisão final do juiz chegou em uma tarde chuvosa de sexta-feira. Sentamos os três na sala de espera do fórum. Eu, Miguel e o Sr. Nogueira. Daniel estava na escola. Havíamos decidido poupá-lo daquele momento de tensão. Quando nosso nome foi chamado, entramos na sala com o coração acelerado. O juiz, um homem de meia idade com expressão grave, folheou os documentos em silêncio por alguns minutos que pareceram horas. Finalmente, ele ergueu os olhos e proferiu sua decisão. Após cuidadosa análise de todas as evidências apresentadas, este tribunal decide conceder a guarda principal de Daniel Vargas ao pai, Sr. Miguel Vargas, com direitos de visita supervisionada à mãe, Sra. Camila Santos, 2 vezes por mês. Senti as pernas de Miguel fraquejarem ao meu lado. Segurei seu braço para apoiá-lo, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. O juiz continuou. Quanto à questão dos bens, o tribunal reconhece a oficina de costura Rita como propriedade exclusiva da senhora Rita Vargas, estabelecida anteriormente ao casamento. O desenvolvimento do negócio de criação de roupas infantis pelo Sr. Miguel Vargas é considerado fruto de seu trabalho individual durante o período em que estava efetivamente separado, ainda que não legalmente divorciado. Do outro lado da sala, Camila levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo! Vou recorrer! O juiz a encarou com firmeza. A senhora tem esse direito. Mas devo alertar que, considerando as evidências de abandono apresentadas, qualquer novo processo poderia resultar na revisão completa de seus direitos parentais. Esta corte priorizou o melhor interesse da criança, mantendo algum vínculo com a mãe, apesar das circunstâncias. Camila saiu da sala batendo a porta. Seu advogado nos lançou um olhar de desculpas antes de segui-la. Quando chegamos em casa, Miguel correu para buscar Daniel na escola. Eu fiquei na cozinha, preparando um bolo de fubá, o favorito de Miguel desde a infância, para celebrarmos aquela vitória que parecia impossível meses atrás. Ouvi risos no quintal e espiei pela janela. Miguel girava Daniel no ar, ambos rindo como não os via rir há muito tempo. Meu filho parecia ter tirado um peso enorme das costas. Ele estava de volta, não completamente, talvez nunca estaria exatamente como antes, mas estava ali, vivo, forte, olhando para o futuro com esperança. Naquela noite, enquanto Daniel dormia profundamente em seu quarto, Miguel e eu sentamos na varanda, observando as estrelas. Obrigado, mãe, ele disse, segurando minha mão. Por tudo, por nos encontrar naquele dia, por nos trazer para casa, por nunca desistir. Sorri, com o coração cheio de gratidão. Somos uma família, Miguel. Sempre seremos.
Tá. 2 anos se passaram desde aquele dia chuvoso no fórum. Nossa vida encontrou um novo equilíbrio. A pequena seção na loja do centro evoluiu para uma boutique própria, especializada em roupas infantis desenhadas por Miguel. Petit Daniel, como ele chamou, tornou-se um sucesso local, com pedidos chegando até de cidades vizinhas. Daniel, agora com 8 anos, crescia saudável e feliz. Os traumas dos anos difíceis ainda apareciam ocasionalmente, como quando guardava comida em seu armário após um filme sobre pobreza que assistiu na escola, mas eram cada vez mais raros. Ele se destacava nos estudos e havia descoberto um talento para desenho, ajudando o pai a criar estampas para as roupas. Camila cumpriu sua ameaça de recorrer, mas desistiu quando seu advogado a aconselhou sobre as poucas chances de sucesso. Ela continuava com as visitas supervisionadas, embora frequentemente cancelasse ou aparecesse apenas por alguns minutos. Daniel já não demonstrava ansiedade antes dessas visitas. Elas haviam se tornado apenas uma rotina em sua vida. Miguel havia se transformado. O homem assustado e inseguro que encontrei debaixo da ponte deu lugar a um empreendedor respeitado, que dava palestras sobre superação em escolas e organizações comunitárias. Seu exemplo inspirava outras pessoas que passavam por dificuldades semelhantes. Ele também encontrou tempo para o amor novamente. Luísa, uma jovem professora que conheceu em uma reunião escolar de Daniel, trouxe um novo brilho aos seus olhos. Ela entendia seus traumas, respeitava seu espaço e, o mais importante, adorava Daniel. Quanto a mim, aos 64 anos, encontrei uma nova função. Além de avó coruja, tornei-me a contadora de histórias da família. Em noites especiais, sentávamos todos na varanda, eu, Miguel, Daniel e às vezes Luísa, e eu contava a história do nosso reencontro debaixo da ponte, da luta para ficarmos juntos, da nossa vitória contra todas as probabilidades. Daniel sempre pedia a mesma parte da história. Conta de novo como você me reconheceu, vovó. E eu sorria, relembrando aquele momento que mudou nossas vidas. Foi a marquinha de lua no seu pescoço, meu amor. A mesma que seu pai tem. A mesma que meu pai tinha. Quando vi aquela marca, soube imediatamente que você era meu neto, mesmo depois de tanto tempo. Ele tocava a pequena marca com orgulho, como se fosse um selo mágico que o ligava à nossa história familiar. Nem tudo foi perfeito, é claro. A vida nunca é. Miguel ainda tinha pesadelos ocasionais. Daniel ainda perguntava sobre por que sua mãe não o amava o suficiente para ficar. Eu ainda me perguntava se poderia ter evitado todo aquele sofrimento se tivesse sido mais insistente, se tivesse procurado meu filho antes. Mas aprendemos a aceitar as cicatrizes como parte da nossa jornada. Elas nos lembravam não apenas da dor, mas também da nossa capacidade de sobreviver, de reconstruir, de amar novamente. Numa tarde de domingo, enquanto preparávamos um churrasco no quintal, Daniel apareceu correndo com o velho carrinho quebrado em mãos, aquele mesmo que segurava tão firmemente no dia em que nos encontramos. Vovó, olha o que eu achei guardado na minha caixa de memórias. Miguel olhou para o brinquedo com emoção nos olhos. Você ainda tem isso, filho? Daniel assentiu, segurando o carrinho com carinho. É meu tesouro. Me lembra de onde viemos e de como estamos agora. Naquele simples momento, entendi que havíamos dado a Daniel algo mais valioso do que conforto material ou estabilidade. Havíamos dado a ele raízes e asas, a compreensão de sua história e a liberdade para construir seu próprio futuro. Nossa família, forjada no sofrimento e na superação, nunca seria perfeita. Teríamos sempre as marcas do passado. Mas estávamos juntos, e isso era tudo o que importava. Quando olho para trás, para aquela tarde na praça, quando reconheci meu neto pela pequena marca de lua no pescoço, agradeço ao destino por ter me levado até lá. Por ter me dado a chance de encontrá-los, de trazê-los para casa, de reconstruirmos juntos nossas vidas despedaçadas. Porque é isso que as famílias fazem. Elas se quebram, se perdem, mas também se encontram novamente. E quando isso acontece,
As rachaduras não desaparecem. Elas apenas se transformam em parte da beleza da nossa história. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.